A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 26 de agosto. Proifes Federação divulga carta aos presidenciáveis. Live discute tramitação relâmpago da MP 1119 e seus riscos para a Funpresp. IFRN emite nota de esclarecimento, informando que segue orientações sobre restrições aplicadas a agentes públicos durante o período eleitoral. CNTE reforça pressão sobre parlamentares para a derrubada dos vetos de Bolsonaro que retiram recursos da educação. Quarta reunião ordinária do CONICAP discute pautas emergentes acerca dos colégios de aplicação e sua permanência no cenário das instituições federais de ensino. Programa Nosso Som nas Escolas realiza concurso de redação em escolas públicas. Inscrições seguem até 3 de setembro. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O Proifes Federação divulgou uma carta aos candidatos e candidatas à presidência da República sobre o financiamento para as universidades e pesquisas científicas. O documento foi um dos encaminhamentos da reunião do Conselho Deliberativo da entidade, realizada nos dias 12 e 13 deste mês em Brasília, como destaca o presidente da federação, professor Wellington Duarte. A Carta aos Presidenciáveis é uma iniciativa do Proifes Federação, posto que é necessário que essa federação, que representa os sindicatos locais da categoria docente, apresente aos candidatos de forma efetiva o seu posicionamento e o seu pensamento. A defesa irrestrita da democracia, o apoio irrestrito ao processo eleitoral brasileiro e, por conseguinte, ao sistema eleitoral vigente e, evidentemente, a pauta reivindicatória da categoria docente das universidades e institutos federais. Não podemos esquecer que, nos últimos anos, as universidades e institutos federais têm enfrentado uma série de vicissitudes em virtude do seu encolhimento orçamentário e, particularmente, ataques vindos, infelizmente, do chefe de Estado. Então, o Proifes Federação, através do seu Conselho Deliberativo, expôs aos candidatos sua percepção sobre democracia, sua defesa do processo eleitoral e as suas reivindicações pontuais. Destaco apenas a principal delas, na minha opinião, que é a imediata revogação da Emenda Constitucional 95, a chamada torniquete fiscal ou torniquete financeiro, que vem estrangulando os investimentos públicos desde 2017. Para mim, talvez uma das maiores reivindicações da federação. Portanto, a federação mostra a sua cara, mostra o seu perfil e coloca para as candidaturas, todas as candidaturas presidenciáveis, o que nós queremos, o que nós desejamos e o que nós, particularmente, achamos que devamos ter como programa de governo para a área dos institutos federais e das universidades federais. Educação em pauta. Um alerta aos docentes. A edição da medida provisória 1119 coloca a previdência complementar dos servidores públicos sob riscos. Para piorar, a tramitação da MP está acontecendo de forma relâmpago, sem discussões. Esta semana foi realizada uma live onde foram debatidos os reais objetivos do governo, como explica o diretor de Relações Internacionais do Proifes Federação, professor Eduardo Rolim. Nesta quarta-feira, dia 24 de agosto, o Proifes Federação realizou uma live nacional onde nós discutimos justamente a questão da tramitação da MP 1119. Convidamos e participou o ex-presidente da Funpresp, o Ricardo Pena, e convidamos também assessores parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado. Qual é o grande problema? Nós vivemos uma espécie de ditadura branca nesse país.
O presidente da República baixa uma medida provisória e ela simplesmente não é discutida pelo Congresso Nacional, porque com a pandemia se criou um rito abreviado da MP, 2 dias só para fazer emendas, e não há necessidade nem de comissão mista e nem de audiências públicas. Então é bem possível que na próxima semana, no esforço concentrado da Câmara dos Deputados, a MP 1119 seja nomeada. E hoje, faltando menos de uma semana para isso, nós não sabemos nem quem será o relator da matéria. E muito menos temos conhecimento de que tipo de relatório ele vai fazer, ele ou ela. Nesse sentido, nós estamos fazendo uma campanha de mobilização e eu conclamo aqui os professores do Rio Grande do Norte a se integrarem nessa campanha, de tentar convencer os parlamentares do Brasil inteiro de que essa medida provisória não pode ser votada, ela tem que perder a validade, tem que caducar, como nós falamos. O prazo para sua perda de vigência é no dia 5 de outubro, ou seja, bem 2, 3 dias depois da eleição presidencial. É um absurdo que uma mudança de uma questão tão fundamental como a natureza jurídica da FUNPRESP, que hoje é uma fundação, ou hoje não, até o dia da medida provisória, era uma fundação de natureza pública, com todas as garantias da lei de licitação, do controle do Tribunal de Contas da União, do limite do teto remuneratório de dirigentes, isso simplesmente acabe sem que a sociedade tenha o direito de opinar. Os parlamentares não estão indo a Brasília, nós não conseguimos ir aos gabinetes conversar com eles e simplesmente eles votam tudo de maneira remota. Isso é inaceitável. Nós entendemos que a medida provisória 1119 é muito ruim para os futuros aderentes à FUNPRESP, aqueles que poderão migrar até o dia 30 de novembro, porque ela muda de uma maneira muito drástica o cálculo do benefício especial, que é a compensação para os que pagaram acima do teto antes de migrar. Por exemplo, as professoras do ensino básico mulheres têm um prejuízo de 37,5%. Isso viola o direito adquirido, isso viola, inclusive, a possibilidade que as pessoas têm de ter o respeito pela regra de aposentadoria pela qual elas contribuíram até agora. E mesmo a situação é mais grave porque é uma falácia que o governo está dizendo, de que a emenda constitucional 103 de 2019, a famosa reforma da Previdência do Bolsonaro, obrigou a que essa medida provisória saísse. Isso é fake news, isso é uma mentira. Não está dito no parágrafo 15 do artigo 40 da Constituição que a FUNPRESP tem que ser uma entidade de natureza privada. Lá, simplesmente na reforma do Bolsonaro, foi retirada a obrigatoriedade de ser pública, mas não foi colocada nenhuma obrigatoriedade de ser privada. Isso só mostra que o projeto do atual governo é um projeto de privatização e de extinção da previdência pública, inclusive naquela parte que se refere à previdência complementar. Por isso nós entendemos que não é aceitável essa mudança desse jeito, por uma medida provisória, que já está em vigor e que não pode ser discutida pela sociedade porque o Congresso Nacional não se reúne e vota tudo assodadamente, remotamente e sem a possibilidade da pressão social. Então a nossa posição é muito clara. Queremos que a medida provisória perca sua validade, que ela deixe de existir e que esse assunto tenha que ser discutido com a sociedade de uma maneira tranquila e principalmente após o fim deste governo. A partir de 1º de janeiro é possível, dependendo do resultado das eleições, que haja uma outra orientação no Palácio do Planalto. Então nós não aceitamos essa mudança feita do jeito que é feita. O PROIS Federação está nessa luta, vamos continuar enviando para todos os parlamentares, para as lideranças, essa nossa posição. Jornal da Educação. Extra Classe. Nos últimos dias, foram publicadas por alguns blogs locais fotos que mostram alunos do IFRN de Apodi manifestando suas posições partidárias. Diante disso, o Instituto emitiu uma nota de esclarecimento. O reitor do IFRN, José Arnóbio de Araújo Filho, falou sobre o assunto ao Jornal da Educação. Essa nota emitida pela nossa instituição foi em função de informações que têm sido colocadas de forma até irresponsável, né? Em algumas emissoras, em alguns blogs, na verdade, de filmagens feitas inclusive por alunos, nossos alunos, né? Em relação à questão da eleição. Em todos os casos que estão sendo denunciados, né? Se você observar, as manifestações têm ocorrido fora da instituição, depois do muro.
A gente recebeu, inclusive da SECOM, né, uma série de determinantes que a gente tem seguido à risca dentro da instituição. Agora, a livre manifestação lá fora da instituição, ela não cabe a nós. Isso é algo que acontece lá fora. Por exemplo, os nossos servidores, eles não podem ingressar na instituição usando bota ou coisa desse tipo. Então, isso a gente já, inclusive, enviou, está na página da instituição, né, essas normas, e foi enviado por e-mail para todos os servidores. Mas, infelizmente, tanto as universidades como os institutos federais viraram espaço em que determinados grupos resolveram perseguir, e essas pessoas não conseguem enxergar o que é feito de importa nas nossas instituições, seja nas universidades, nos institutos federais, como as ações propositivas no campo da pesquisa, com pesquisas acadêmicas e pesquisas profissionais que dão resposta à sociedade, projetos de extensão que atendem idosos, crianças, pessoas com deficiência, por exemplo, e as taxas, né, que nós temos da nossa instituição, por exemplo, dos alunos que são aprovados no Enem, dos alunos que ingressam no mercado de trabalho, dos nossos alunos formados, né, no ensino superior, que muitos deles saem até do país em oportunidade de emprego. Os nossos alunos que terminam a licenciatura, quase todos eles, é um percentual muito alto, um percentual altíssimo de alunos que ingressam no governo do estado, na própria UFRN, na própria UFRN. Mas infelizmente nos últimos anos a gente só é visto por essas pessoas de uma forma pejorativa, infelizmente, isso é muito dolorido. E aí a instituição tem cumprido o que está nas normas eleitorais, né? Então a nota foi mais ou menos em função disso, de algo que aconteceu, acho que semana retrasada, e a gente infelizmente precisa estar prestando à sociedade informações de questões que são colocadas de forma irreal. Obrigado, Ednaldo, e estou sempre à disposição para dialogar com vocês. Um abraço. Depois do intervalo, o CNTE reforça pressão sobre parlamentares para a derrubada dos vetos de Bolsonaro que retiram recursos da educação. Quarta reunião ordinária do CONICAP discute pautas emergentes acerca dos colégios de aplicação e sua permanência no cenário das instituições federais de ensino. E ainda, programa Nosso Som nas Escolas realiza concurso de redação em escolas públicas. Inscrições seguem até 3 de setembro. Os detalhes a gente traz logo a seguir. Não saia daí. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. O Congresso Nacional está para votar a qualquer momento os vetos de Jair Bolsonaro à lei que reduziu o ICMS sobre combustíveis, Lei Complementar 194 de junho deste ano, que atingem artigos da lei que determina a União a compensar os estados e municípios pela perda de arrecadação para que os gastos mínimos constitucionais em educação e saúde, assim como do Fundeb, tivessem as mesmas disponibilidades financeiras existentes antes da sanção da lei.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, CNTE, alerta às entidades e federações filiadas para reforçarem a pressão sobre os parlamentares nas ruas e nas redes para defender o orçamento da educação deste ataque. Estados e municípios também estão cobrando o Congresso para derrubar os vetos de Bolsonaro. Há uma estimativa de que a educação e a saúde podem perder mais de 18 bilhões de reais com a limitação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Serviços, o ICMS, usada pelo governo como medida para baixar os preços dos combustíveis e da energia, entre outras áreas, segundo o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados. A situação já era dramática, como mostra o cálculo feito pela Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, a Finuduca. Ainda antes da aprovação do projeto do ICMS, a associação estimava em 21 bilhões de reais as perdas para a área. Só no Fundeb, o potencial de perda é de 17 bilhões. Jornal da Educação. Extra Classe. Esta semana aconteceu aqui em Natal a 4ª reunião ordinária do Conselho dos Dirigentes das Escolas da Educação Básica das Instituições Federais de Ensino Superior, CONDICAP. O evento teve como objetivo principal apresentar e discutir pautas emergentes acerca dos colégios de aplicação e sua permanência no cenário das instituições federais de ensino, como detalha a diretora do Núcleo de Educação Infantil da UFRN e presidenta do CONDICAP, professora Maristela Mosca. Nós, nesse momento, queremos destacar a grande importância, a relevância desta reunião, que ela trata não somente de educação, mas ela também trata da educação básica, da resistência e da importância dos colégios de aplicação dentro das instituições federais de ensino superior, porque a partir dos colégios de aplicação, a formação docente, ela se fomenta por meio de estágios, por meio de bolsas, por meio de cursos de iniciação, por meio de cursos de especialização, cursos de aperfeiçoamento. Então, a implicação dos colégios de aplicação vai além da formação dos seus estudantes na escola básica, porque ela tem como princípio basilar a formação docente. Em momentos tão difíceis de cortes orçamentários, de questões mesmo de injustiça em relação à educação, em relação ao professor, em relação à sua importância, esse conselho vem mais uma vez se unir, abrir voz e editar e trabalhar com uma documentação para que nós possamos juntos atuar até a CESU, até o MEC e possamos assim nos fortalecer num sentido micro dentro de cada colégio de aplicação, com as instâncias de cada universidade, com os centros de educação, com as suas reitorias e no sentido mais macro com a Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação. Agenda da Educação. Até o dia 3 de setembro, o programa Nosso Som nas Escolas está com inscrições abertas para seu concurso de redação 2022, voltado para estudantes de escolas públicas. A ação une música e educação, visando fortalecer as metodologias de ensino na educação básica e despertar nos estudantes o interesse pelos artistas e pela música potiguar, como explica Mônica McDowell, produtora cultural da Greenpoint Produções, empresa que promove o evento. O programa Nosso Som nas Escolas volta agora, pós-pandemia, num formato que abrange todo o estado do Rio Grande do Norte. Todas as escolas públicas do Rio Grande do Norte podem participar. É um concurso de redação cujo tema é muito, eu diria, relevante, para os jovens, porque trata da importância das mídias digitais na difusão do artista potiguar.
Então, o nosso programa ele tem esse objetivo de poder valorizar cada vez mais o artista potiguar. E com o contato com as escolas, né, com essa parceria com as escolas, nós procuramos sempre desenvolver o projeto de forma que também possa contribuir com a educação. E nesse caso, esse tema traz algo que é muito próximo, né, da juventude, do jovem, que é essa questão das mídias digitais. Então, acredito que é uma coisa importante a gente poder aliar, né, essa temática, né, das mídias digitais com o artista potiguar, para que os alunos possam trabalhar isso em sala de aula junto com seus professores. Então, o concurso de redação, ele tem uma primeira fase que é a aplicação da redação nas salas de aulas, onde todos os alunos, né, do ensino fundamental 2 e do ensino médio podem participar. E nessa primeira etapa, o professor, em sala de aula, vai fazer a seleção de uma redação por classe. E de maneira que isso viabiliza, né, todos os diversos níveis de classes possam participar. Numa segunda etapa, as redações vão ser corrigidas por uma comissão coordenada pelo professor João Maria. E ele vai também aí adotar um critério a mais, que é justamente esse entendimento dos diversos níveis, né, de alunos em sala de aula. Então, vai ter mais esse critério subjetivo, que é importante também, para poder dimensionar a qualidade das redações diante dessa possibilidade de abranger um número maior de alunos. O concurso de redação vai premiar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar dos alunos com um computador e com tablets, e também o professor daquele aluno que tirar em primeiro lugar. No dia 26 de setembro, vamos ter uma festa da música potiguar no Teatro Alberto Maranhão, com a participação de mais de 20 artistas potiguares, onde nós vamos ter a cerimônia de premiação com a participação aí aberta e gratuita aos alunos de escolas públicas. Gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros, ao Colégio SEI Romualdo Galvão, nosso parceiro desde o início da implementação do programa Nosso Som das Escolas, ao Hospital do Coração, ao HC Cardio, também nosso parceiro neste projeto e em outros de incentivo à música potiguar, a Prefeitura do Natal e a Lei de Djalma Maranhão de Incentivo à Cultura. A todos, nosso muito obrigada por apoiarem mais esse projeto de incentivo à cultura no Rio Grande do Norte. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com a gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.